Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 4 de março de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Eu já estou de volta aqui no Rio de Janeiro, eu já voltei para casa. Então, o que a gente tem de novidade de ontem para hoje é um ataque a 3 refinarias russas. Na verdade, uma delas não é bem uma refinaria, é uma coisa de um depósito associado a um pipeline, né, a um gasoduto, e outras 2 refinarias foram atingidas ontem pelos ucranianos, causando bastante danos aqui nessa região aqui de Rostov e também em outro lugar aqui em Syzran, aqui nessa região aqui da Rússia de Samara, né? Enfim, vários ataques ucranianos, continuam os ataques ucranianos nas refinarias. Na linha de frente nós não temos nenhuma novidade, mas, assim, alguma coisa está acontecendo, porque o número de perdas, tanto russas quanto ucranianas, subiu muito de ontem para hoje, tá? O pessoal está reclamando que foram mais de 400 blindados destruídos de ontem para hoje. 400 blindados é coisa pra caramba, é muita coisa mesmo. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. A gente não tem informação de nada ainda, mas parece que tem alguma movimentação na linha de frente que está se formando agora. Bom, no ponto de vista diplomático, parece que o Trump entrou em desespero, hein? O Trump tá medrando, porque ele achou que o Zelensky fosse recuar. De novo, a visão do Trump é a visão errada de que a Ucrânia está acabada, que não tem alternativa e coisa e tal. Então ele fez aquele showzinho todo, achando que o Zelensky iria recuar rapidamente e aceitar qualquer acordo que ele oferecesse para a Ucrânia, né? Como o Zelensky não recuou, está fazendo acordo com a Europa e coisa e tal, o Trump meio que entrou em desespero. A notícia que a gente tem agora é que ele cortou o envio de armas para a Ucrânia. Essa informação não está confirmada, tá? A gente está aguardando a confirmação oficial pelo governo ucraniano de que eles não estão recebendo mais armas dos americanos, porque existe uma série de entregas. E até aqui todas as entregas combinadas teriam chegado na Ucrânia. Pode ser que tenha a próxima entrega agora não chegue mais. Vamos ver quando acontecer isso, né? Mas essa notícia mostra o grau de desespero do Trump. Ele voltou a falar um monte de coisa, criticar o Zelensky, falar aquela papagaiada toda pró-Rússia e coisa e tal, o que indica o quê? De novo, o desespero dele. Ele achou que o Zelensky não vai ter que baixar a cabeça, vai ter que aceitar e coisa e tal, e não foi isso que aconteceu. O Zelensky mantém o que ele vem falando, que ele está pronto para negociar o acordo de minerais, desde que exista garantias de segurança, e pronto, e seguimos assim, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Trump Tupiniquim, Peter Pescoço de Pug e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve um ataque de drones russos contra a Ucrânia, 99 drones lançados ontem, 66 foram derrubados pela artilharia antiaérea, 32 foram suprimidos por guerra eletrônica, então isso dá um total de 98, atingiu o alvo ontem, né? Mas não causou nenhum grande dano. Por outro lado, os ucranianos conseguiram atingir um monte de coisa aqui. Os ucranianos atingiram um armazém industrial e um complexo de gasodutos ali na região de Chertovsk. Essa região aqui, ó. Chertkovo, essa região aqui é um gasoduto que passa aqui, um pipeline que passa aqui, e uma região industrial, e foi atingida nessa região aqui. Eles falaram que era um depósito de óleo ou uma refinaria e coisa e tal, mas parece que não, que é um armazém industrial e um gasoduto que tem aqui nessa região e que foi atingido, né? Aqui, ó, também teve um ataque em Novochartinsk, numa planta de processamento de combustível. Os drones ucranianos atingiram essa instalação. Aqui dá para ver o momento da explosão aqui, o grande incêndio nessa instalação. Essa instalação aqui de Novochartinsk é nessa área aqui, ó. Nessa área aqui, Novochartinsk. Aqui os drones ucranianos atingiram essa instalação aqui, uma área industrial. Não é propriamente uma refinaria, mas é uma área industrial que tem depósito de óleo e coisa e tal. Foi atingida também nessa região aqui. É uma planta de processamento de combustível. Não deixa de ser uma refinaria, né? E bom, aqui é de novo o mesmo lugar. Isso aqui, eles estavam falando sobre depósitos de óleo. A gente sabe que na verdade é uma pipeline, né? É um gasoduto. Então esse incêndio que você está vendo aqui é o gasoduto pegando fogo, é aquele primeiro que a gente já falou. E aqui, ó, além de Shortkovo e Novochartinsk, também houve explosões na refinaria de Syzran. Syzran é essa grande refinaria que tem aqui na região de Samara. Essa cidade aqui bem longe da linha de frente, aqui é uma grande refinaria russa. Ela já tinha sido atingida pelos ucranianos alguns dias atrás, voltou a ser atingida, agora está ficando uma festa mesmo
esse negócio de drones ucranianos contra refinarias, né? Lembrando que o Biden tinha pedido para a Ucrânia maneirar nos ataques contra refinarias russas, porque ele temia que os ataques ucranianos contra refinarias russas aumentassem o preço do combustível no mundo, né, o que faz sentido. Veja, é verdade que a Rússia está sancionada pelo primeiro mundo, mas idiotas como o Lula ainda estão comprando combustível da Rússia, outros países compram também, né, a Índia, não sei o que lá. Então, no momento que a Rússia não tiver mais para vender, esses países terão de comprar de outras alternativas. Diminuiu a oferta, a demanda é a mesma, sobe os preços, né? Então, Biden temia que esses ataques ucranianos às refinarias prejudicassem ele nas eleições do ano passado, então a Ucrânia deu uma maneirada nesses ataques às refinarias. Mas agora, principalmente agora que a Ucrânia está dando uma banana para os Estados Unidos, né, agora você pode já voltar a fazer esses ataques nas refinarias russas, né? É muito curioso esse tipo de coisa. Bom, além disso, a gente teve dois eventos. Eu não sei se é o mesmo evento apresentado de duas formas diferentes ou se são dois eventos diferentes. Então eu vou explicar isso com calma aqui. Tenha em mente que pode ser a mesma coisa, tá? Pode ser o mesmo evento, só explicado de forma diferente, ou podem ser dois complexos S-300 destruídos. S-300 é o principal complexo de defesa antiaérea de longo alcance dos russos, né? Na visão dos russos é um negócio excelente, fantástico e coisa. Então, na prática, é destruído com muita facilidade pelos ucranianos. Mas o que eles estão dizendo aqui é que partisãos russos queimaram um sistema de radar de controle de um S-300, que é o sistema mais caro de todos, né? Não é o lançador. O lançador é aquela parte mais vistosa, que tem os tubos ali, coisa e tal. Mas aquilo ali não é o mais complicado. O mais complicado é o sistema de radar, que detecta o alvo, né, e manda o míssil na direção daquele alvo e guia o míssil até chegar no alvo. O sistema S-300 consiste de três partes. O radar para detectar os alvos a baixa altitude, o sistema de controle com o radar e que faz o guia dos mísseis até o alvo, e até 6 lançadores designados com os mísseis para lançar, né? Então eles destruíram a parte mais importante, que na verdade não foi o radar, não, foi o controle. O sistema de controle que foi destruído por eles aqui, né? Um sistema desses custa 160 milhões de dólares e é algo que a Rússia tem dificuldade de fazer novamente, porque é caro e ela está sob sanções, né? Então aqui mostra os partisãos. Não foi um ataque ucraniano isso, assim, não foi um ataque direto, não foi um míssil, não foi um drone. As pessoas levaram gasolina, jogaram gasolina no veículo e tacaram fogo no veículo e ele pegou fogo e foi destruído ali, né? Então tem essa informação aqui, ó, aqui mostra os partisãos, está dizendo que foi em Tver. Partisãos russos em Tver queimaram esse posto de comando e a coisa de míssil de um S-300, ou seja, conseguiram destruir essa unidade que estava ali com sucesso. Excelente notícia. Só que Tver é aqui, ó, em cima de Moscou, tá vendo? Então teve esse S-300 destruído aqui. Agora, teve um outro S-300, S-400 destruído. É também o sistema de controle do S-300, 400 que foi destruído, tá vendo aqui? Ó? É o mesmo caso daquele que foi lá em Tver, só que esse daqui está em Evpatória. Então, segundo eles estão dizendo aqui, é um sistema de defesa que tá pegando fogo em Evpatória. Evpatória é da Ucrânia, é essa região aqui, onde está esse foguinho aqui, ó. Essa região temporariamente ocupada pelos russos aqui na Crimeia, né? Então, eles teriam atingido esse assim, eu não sei se é a mesma coisa. Viu como é que é parecido? Só que um está dizendo que é lá em Tver. Mas é a mesma coisa. Partisãos incendiaram um módulo de controle de um S-300. Se forem duas ocorrências, melhor ainda. 2 S-300 destruídos numa mesma noite. Né? Se for o mesmo, um só já está suficiente, já me deixa feliz já, né? Então é isso daí. O trabalho dos partisãos tem conseguido causar bastante prejuízo para os russos ali na Crimeia, com certeza. Bom, é curioso aqui que você tem vários soldados ucranianos comentando as palavras do Trump, né? Evidentemente, um dos problemas com esse palavrório todo do Trump é que meio que baixa a moral das tropas ucranianas, né? Hoje em dia, você não tem como evitar que o soldado lá na linha de frente não saiba o que o presidente americano falou aqui. Evidentemente, houve uma época na guerra que havia um controle de informação. Hoje em dia, meu amigo, com celular, todo mundo fica sabendo de tudo. E o pessoal comentando aqui que é basicamente o que os americanos estão falando é propaganda russa direto, assim, não tem nenhuma mudança, nenhuma sutileza, nenhum abrasamento, né? E, enfim, o pessoal está bastante chateado com isso. Isso é um outro ponto que eu falo para vocês, né? A Ucrânia está se tornando um país hostil aos Estados Unidos. O pessoal está percebendo que
foi sacaneado, foi traído pelos Estados Unidos no final das contas, né? Tá lutando pela liberdade, lutando para entrar na União Europeia, para entrar, participar do modo de vida capitalista, e o Trump, por sabe, sei lá por quê, né? Tá querendo empurrar eles de volta para a Rússia com muita força. Olha só, pelo que eu conheço do povo ucraniano, eles não vão aceitar isso não, tá, pessoal? Vai continuar lutando sem mudança nenhuma nessa guerra. Lógico que a saída dos Estados Unidos será ruim para a Ucrânia, vai piorar a situação para a Ucrânia, mas, de novo, não vai fazer com que a Ucrânia pare de lutar. Eles não pararam de lutar no momento mais crítico, que foi ali no dia 24, 25 de fevereiro, quando se acreditava que os russos iriam tomar tudo, que era questão de tempo e coisa e tal. Eles não pararam de lutar. Vão parar de lutar agora? Por quê? O Estado-Maior ucraniano revela que teve uma grande quantidade de ataques russos em toda a linha de frente, mas nenhuma mudança de fato, não mudou nada na linha de frente de fato. Talvez seja o próprio exército russo querendo aproveitar, imaginando que os ucranianos estão com a moral baixa, né, estão preocupados com o futuro. Moral baixa é um problema em tropas, os russos estão tentando avançar. Não teve nenhum avanço real, mas coisas estão acontecendo. Tá aqui, ó. O Andrei Perpito, vocês sabem, ele faz um compilado de todas as perdas russas e ucranianas. Ele sempre tem a tabelinha dele com isso daqui. E ele diz que de ontem para hoje tem 400 veículos perdidos. E é muito para ele fazer num único dia. Ele conseguiu fazer só 166 num dia e está indo dormir. É simplesmente fora de controle ter 400 veículos destruídos, né? E que tipo de veículos? Todos os tipos de veículos dos dois lados destruídos. É muito veículo destruído. E aí a gente percebe que está havendo alguma coisa assim. Pode ser, por um lado, isso que eu falei, os russos querendo aproveitar a perda de moral dos ucranianos e tentando avançar, ou pode ser o contrário também, pode ser os ucranianos querendo dar uma surpreendida nos russos aí. Segundo o canal Denis Davidov, que é um piloto ucraniano que faz também acompanhamento da guerra por lá, eles estão dizendo que os russos se renderam nessa região ali, tá? Que lembra que a gente falou ontem que estava o movimento de pinça ucraniano perto de fechar e coisa e tal? Segundo ele está dizendo aqui, a gente não tem essa confirmação ainda, mas segundo ele está dizendo, os russos já teriam se rendido nessa região aqui de Toretsk, né? Então vamos aguardar a confirmação disso daí, mas pode ser também por conta disso o grande número de veículos perdidos ali na linha de frente. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre o número de soldados russos que estão lutando na Ucrânia e não sei o que lá, e não tem nenhuma novidade significativa aqui no final das contas, né? Mostra só que os russos continuam morrendo em grandes números na linha de frente, né? Agora, bom, a grande notícia do dia aí do ponto de vista diplomático é que, segundo alguns jornais, os Estados Unidos pausou toda a ajuda militar para a Ucrânia, inclusive armas que estariam em trânsito na Polônia, segundo a Bloomberg. Teve outros jornais que falaram a mesma coisa, né? E, bom, isso aqui mostra claramente o desespero do Trump, né? O Trump achou que o Zelensky iria recuar rapidamente, ia voltar atrás rapidamente, não voltou atrás. O Trump entrou com essa jogada de cortar a ajuda militar para a Ucrânia. Isso é uma coisa ruim para a Ucrânia? Evidentemente que é ruim para a Ucrânia, se confirmar, tá, gente? A gente não tem confirmação disso aqui ainda não, tá? É importante notar isso. Lembra, muito do que está acontecendo nesse momento é jogo psicológico, é jogo de propaganda. Então pode ser que isso daí tenha sido vazado, mas na verdade não aconteceu de verdade, né? Não sei qual é a situação. Então vários jornais falaram que parou totalmente a ajuda à Ucrânia. A Ucrânia vai sentir principalmente a falta do Patriot, que é o sistema de defesa antiaéreo de Kiev. Isso realmente vai fazer diferença para a Ucrânia. E também a Starlink. O resto, é verdade, faz falta. O HIMARS é muito bom também, tem várias outras armas que fazem diferença, mas a verdade é que o que tem feito mais diferença na linha de frente hoje em dia são drones. Não é nem nenhuma dessas armas fantásticas aí mandadas pelo Ocidente, nenhuma delas fez tanta diferença assim. E isso é outra coisa curiosa que eu falo para vocês, né? Eu tenho essa teoria, vocês sabem dela, sobre o custo da informação diminuir o poder de grandes estruturas hierárquicas, né? E era muito isso que o Putin contava. O Putin contava que o exército dele seria irresistível na Ucrânia, que não conseguiria fazer nada. E a Ucrânia conseguiu resistir e está com soluções inovadoras muito boas para conter o exército russo. Um exército muito menor que o exército ucraniano, as forças armadas ucranianas muito menores, estão conseguindo peitar os russos de igual para igual. Por que isso? Justamente pela descentralização, pela vantagem da informação descentralizada, né? Isso é um ganho muito grande para a Ucrânia. Então, não estou dizendo que isso é bom para a Ucrânia, é lógico que não, né? Isso aqui, aliás,
Diga-se de passagem, isso aqui é uma vitória enorme para a Rússia. Isso era tudo que o Putin queria, que os Estados Unidos parasse totalmente a ajuda à Ucrânia. Era tudo que o Putin esperava do Trump. O Trump acabou de entregar para o Putin tudo que o Putin queria. Você pode ver que o que você vai ver a partir daqui, da parte da Rússia, vai ser enrolação, 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 porque no final das contas o Putin já conseguiu tudo que ele queria dos americanos, né? Mas enfim, não vai ser bom para a Ucrânia, mas não vai ser a tragédia que o pessoal está imaginando que seria. Não, agora acabou a Ucrânia, agora já era, não sei o que lá, que é a mensagem que os russos passam, né? Tá longe de ser isso. Justamente por quê? Porque os ucranianos estão fazendo uso, muito bom uso, dessa informação descentralizada, dessa descentralização na produção de drones e outras armas mais modernas. Acho que vai fazer menos efeito do que esperam os americanos. Isso pode acabar refletindo, por outro lado, numa piora para a indústria bélica americana, né? O Trent Telenko está falando aqui, ó, que o programa de conjunto F-35 perdeu, né? Ou seja, não tem mais chance. A OTAN não vai fazer mais ordens, não vai fazer mais as ordens de 2030 e 2040. Porque como que você vai comprar um jato que você não sabe se os Estados Unidos está de um lado ou de outro, né? Esse que eu acho que é o grande erro do Trump nessa história, né? O Trump fala muito tipo assim, não, porque a administração Biden fez isso, eu tô fazendo diferente. O problema desse tipo de coisa é que os Estados Unidos é os Estados Unidos. Na política externa é um país só. Se você começa a falar desse jeito, não, eles eram outra coisa, aquela administração era uma coisa, a minha é outra coisa. Peraí, aí você acaba com a credibilidade. Quem é que vai assinar contrato de longo prazo com os Estados Unidos? Quem é que vai comprar a arma dos Estados Unidos? Se amanhã pode entrar um outro presidente maluco e falar, não, aquela administração fez essa coisa, agora eu vou fazer outra coisa diferente. Daquele acordo esquece, não importa mais. Eu vou fazer um outro acordo aqui com vocês agora, né? Então, isso daqui é um problema. É o que eu falo para vocês, contratos têm que ser cumpridos a qualquer custo. Esse negócio do pessoal ficar falando assim, o pessoal assinou o memorando de Budapeste lá em 94, mas agora os eleitores americanos votaram para não mandar mais ajuda para a Ucrânia, para desrespeitar o memorando de Budapeste, não sei o que lá, coisa e tal. Mas o que esse pessoal não está entendendo é que se você desrespeita o contrato que você assinou lá atrás, no final das contas, quem que vai dar valor ao contrato que você assinar agora? Ninguém vai dar valor ao contrato que você assinar, porque amanhã pode entrar outra pessoa e mudar tudo de novo, então que valor que vai ter a sua assinatura? Deixou de ter valor. Isso daqui é uma forma realmente de quebrar o Estado americano completamente, né? Aqui, ó, o André Pirpito está colocando aqui, ó, o Partido Republicano oficialmente agora é o Partido da Rússia. Boa sorte vendendo armas para outros países a partir de agora, né? Ele fala de outras armas aqui também que estavam sendo planejadas e que simplesmente vão deixar a Europa não tem mais como confiar nos Estados Unidos, né? Eu entendo que o Trump queira fazer mudanças, eu acho que realmente precisa ser feitas mudanças dentro da estrutura do governo americano, um monte de coisa precisa ser feito lá. Agora, essa ideia de que você pode desrespeitar contratos assinados externamente, que você pode passar falando, não, agora é a minha coisa, esquece o Biden, esquece o que o Obama fez, não sei o que lá, isso daí é um veneno para os Estados Unidos, vai destruir o governo americano. Aqui, ó. O Centro de Desinformação ucraniano falou que existe uma grande onda de manipulação e pressão na sociedade. Precisamos tomar cuidado com isso, né? Muitos jornais vão tentar inflar o pânico. Diplomacia está acontecendo e turbulência é parte das manobras diplomáticas. Isso é uma coisa importante que eu falo para vocês. A propaganda russa era muito mais forte quando era feita exatamente pelos jornais da mídia tradicional. Tá agora um monte de Russetti aí comemorando, não porque a Bloomberg disse que o Trump cortou ajuda e não sei o que lá. É curioso que são as Russettes comemorando isso e as Bidettes também, né? O pessoal que gosta do Biden, que não tá nem aí para a Ucrânia de verdade, né? Queria que o Biden ganhasse a eleição, ou a Kamala Harris e coisa e tal. Os dois estão espalhando esse negócio. Isso é verdade? Pode ser, não estou descartando não. Acho que o Trump pode ter feito essa lambança mesmo, por quê? Por puro desespero, porque o Zelensky não baixou a cabeça como ele achou que iria baixar. Mas tomem cuidado, ainda não tem confirmação disso daqui. Vamos aguardar a confirmação para ver se realmente cortou a ajuda financeira ou ajuda militar americana para a Ucrânia, né? Aqui, ó. Segundo o pessoal da Ucrânia, a Ucrânia tem armas suficientes para 6 meses, mas os suprimentos americanos são essenciais para o apoio. Alguns tipos de armas, como a defesa antiaérea, e no caso está falando do Patriot, e sistemas de precisão MLRS, que é o HIMARS, só podem ser supridos pelos Estados Unidos, né? O HIMARS, é verdade, só pode ser suprido pelos Estados Unidos, mas a capacidade de dano causada pelo HIMARS tem caído bastante, né? Os russos já conseguiram
Toda guerra é isso, né? Toda guerra é uma corrida de gato e rato. Os russos já conseguiram interceptar os HIMARS e eles já não causam mais tanto dano quanto já causaram no passado. Ainda causam problemas, ainda conseguem atingir muita coisa, mas não é tanto como acontecia um tempo atrás. É a mesma coisa com as bombas planadoras russas, que faziam um estrago considerável até pouco tempo atrás. Agora não fazem mais, os ucranianos conseguiram lá uma contramedida e não fazem mais, né? Enfim, o Patriot não. O Patriot ainda é uma arma única. Os ucranianos não têm alternativas. Ela tem os sistemas europeus, mas ainda dependem do Patriot americano. Realmente seria uma pena se a gente perder essa arma, né? Um deputado republicano, o Brian Fitzpatrick, ele está na Ucrânia e ele teve conversações com o Andriy Yermak, que é o chefe ucraniano lá, o chefe de gabinete ucraniano, e ele falou aqui uma coisa, né, ele tá animado, ele disse que o acordo de minerais vai ser assinado em breve, levando a uma cooperação econômica forte entre Estados Unidos e Ucrânia. Mas lembra, o Zelensky nunca se negou a assinar esse acordo, né? O que ele coloca sempre é que esse acordo tem que ter garantias de segurança para a Ucrânia. Não pode ser simplesmente um acordo, vamos congelar a linha de frente e acabou. Porque esse tipo de acordo já foi tentado em 2015 e não funcionou. E aí algumas pessoas falam, teve até um meme do Elon Musk, né, falando que ele podia parar o trem a qualquer momento, podia parar a matança a qualquer momento, mas ele não para pelo medo da matança recomeçar. Não, não é só recomeçar, é recomeçar mais forte ainda. É o que aconteceu. Para pensar, em 2015, em 2014 se assinou o Acordo de Minsk, né? Em que a Ucrânia estava retomando o Donbás. Ia retomar totalmente o Donbás, depois ia retomar a Crimeia, mas aí assinaram o Acordo de Minsk. O que a Rússia fez nesse meio tempo? A Rússia se preparou e em 2022 começou um ataque muito mais forte do que era o que tinha antes. Se a Ucrânia fosse deixada, não tivesse assinado esse acordo lá em 2014, teria tirado os russos do Donbás, tirado os russos da Crimeia, e hoje em dia não teria nem mais o que discutir. O Obama, naquela época, forçou, da mesma forma que o Trump está forçando os ucranianos hoje, naquela época o Obama forçou também o Poroshenko, que era o presidente ucraniano naquela época, a assinar esse acordo. Então a questão, o Musk, não é simplesmente parar a matança agora, porque ela pode recomeçar. Não, porque ela pode recomeçar muito pior do que é hoje, muito mais séria do que é hoje. Ou seja, não é simplesmente essa escolha. Se fosse essa escolha, eu concordo, né? Não para a matança. Se ela começar depois, é menos pior, se só continua do jeito que está. Mas não é isso. É voltar muito pior, que foi o que aconteceu das últimas vezes que se tentou exatamente isso que vocês estão tentando, né? Bom, outra coisa que, segundo estão dizendo aqui, não se sabe ainda sobre a questão do provisionamento de armas, mas a inteligência americana, o apoio de inteligência americana até a Ucrânia, até aqui, continua funcionando sem nenhuma interrupção, sem nenhum ponto, né? Então, vamos aguardar para ver se vai ter esse tipo de coisa. Quanto ao acordo de minerais, o Zelensky, eu tenho certeza que aceita, desde que tenha garantias de segurança para a Ucrânia, vai ser aceito sem problema algum. O problema é que, exatamente, os americanos não querem nada desse tipo, né? O Trump falou um monte de besteira aqui, eu não sei nem se vale a pena falar sobre tudo isso daqui. Ele falou, não, porque no meu governo a Ucrânia, o Putin não avançou nenhuma polegada na Ucrânia e coisa e tal, né? E de novo, o grande erro do Trump é esse. Ok, Trump, você já não está mais em campanha eleitoral. Você já foi eleito, cara. Você já é o presidente americano. Você não precisa mais fazer campanha agora, né? O problema de continuar nesse negócio, de separar o governo Biden do governo Trump, é que tudo é Estados Unidos. Os Estados Unidos se comprometeram a ajudar a Ucrânia. Se você fica nessa, não, Biden fez isso, mas eu fiz diferente, não sei o que ela fez diferente. Ok, pode ser uma coisa boa para o seu eleitorado, o pessoal pode gostar disso, mas no final das contas mostra que... e os Estados Unidos? E o que é o país Estados Unidos? Então vai ser por cada administração agora faz o que quiser e esquece os contratos que foram assinados em administrações anteriores, né? Enfim, ele fala aqui que deu Javelins, que foi isso que parou a Ucrânia, os russos no norte. O que é lorota? Javelin é uma arma defensiva muito pouco eficaz. Foi importante? Sim, foi importante. Não estou dizendo que não tenha sido, não. Mas quem parou os russos do norte lá foram os ucranianos. Usou muito mais do que Javelin, usou um monte de arma ucraniana, um monte de coisa, um monte de organização própria ucraniana que não tem nada a ver com os Estados Unidos. Achar que uma arma, um lançador de granada, vai fazer essa diferença toda é a ilusão do Trump, né? Agora, outra coisa que ele fala aqui é que... Não, tem um resumo aqui. Ó. A Rússia quer um acordo. Lógico que eles querem um acordo. Esse acordo do Trump, que é basicamente render tudo que o Putin queria, é lógico que eles querem esse tipo de acordo. Né? Aceita tudo que a gente quer. Qualquer um quer um acordo desse tipo. Né? Eu dei os javelins para eles. Né? Sim, e outra coisa, né?
Ainda lembraram que ele deu os javelins depois que o Congresso forçou ele, porque o Trump segurou essa ajuda dos javelins para tentar fazer uma chantagem com o Zelensky, que queria que ele continuasse a perseguição ao filho do Biden e coisa e tal. E aí, no final das contas, o Congresso americano que forneceu os javelins para a Ucrânia, né? Mas mesmo que seja isso, essas armas eram armas defensivas e você bloqueou tudo aquilo que pudesse, de fato, impedir que os russos avançassem, né? A Rússia não andou nem uma polegada na administração Trump. Porque eles não precisaram, né? Porque você passou todo o tempo que você estava na administração lambendo as bolas do Putin, como está fazendo agora, né? A verdade é essa. Para que a Rússia precisaria invadir a Ucrânia agora com o Trump, se o Trump está dando tudo que a Rússia quer? Tudo que a Rússia quer, o Trump está cedendo, está aceitando, está dando para eles. Desse jeito, para que vai invadir, né? E, nós precisamos de um acordo, né? Ou seja, o que ele está dizendo é que ele quer vender a Ucrânia. Enfim, de novo, ele falou que a Rússia não avançou nada na administração Trump, e o que é um absurdo isso de novo, né? O fato de deixar ter avançado na administração passada e não fazer nada é culpa do Trump também. Não pode ser assim, os Estados Unidos é um país só, né? Enfim, a verdade é que esse acordo que o Trump quer é muito ruim. Só que o fato de ele estar falando continuamente sobre isso mostra duas coisas. Primeira coisa, que ele está se sentindo pressionado nessa história. A população americana é a favor da Ucrânia, em sua maioria, o Congresso americano é a favor da Ucrânia, em sua maioria, então o Trump se vê pressionado o tempo todo a falar sobre essa coisa. E mais do que isso mostra o erro de cálculo dele. Ele achou que tinha todas as cartas e que o Zelensky não tinha nenhuma carta. Você lembra que ele falou isso textualmente, né? E ele tentou encurralar o Zelensky num canto, né? E no final das contas, o Zelensky não abaixou a cabeça e continua não abaixando, tá? Volta e meia saem notícias aí, não porque o Zelensky aceitou o acordo de minerais. Não, o Zelensky falou que aceita o acordo de minerais, desde que tenha a garantia de segurança. Não tem problema nenhum. O acordo de minerais foi proposto pelo Zelensky. O Zelensky propôs o acordo de minerais. Agora tem que ter a garantia de segurança, né? E aqui, ó. Outra coisa foi a ameaça. O Trump chegou a ameaçar. O cara tá preocupado, bicho. O cara tá se sentindo ameaçado. Por quê? Porque ele tá vendo a força que tem o Zelensky lá nos Estados Unidos. O Zelensky é o grande líder do mundo livre hoje. Lá nos Estados Unidos, as pessoas estão contra o Trump. O Trump está se sentindo pressionado por conta disso. Olha só, se alguém não quer fazer um acordo de paz, eu acho que essa pessoa não vai ficar por aqui muito tempo. Essa pessoa não vai ser ouvida por muito tempo. Ele basicamente está ameaçando o Zelensky, porque o Zelensky não quer a paz, né? É o que ele está dizendo, né? E é falso, né? O próprio Zelensky falou aqui, declarou que a Ucrânia é quem mais quer a paz nesse momento. Mas tem que ser uma paz de verdade. Não pode ser uma paz do tipo entrega tudo para o ladrão, entrega tudo para quem invadiu a sua casa e fica aí paradinho sem fazer nada para impedir que ele ataque de novo porque não tem problema. Isso não é paz, isso aí é rendição. Rendição não serve. Acordo de paz, ok. A gente entrega, conversa, minerais, não tem problema nenhum, né? Enfim, a falta de garantias de segurança para a Ucrânia 11 anos atrás, ele está falando do acordo de Minsk, levou a Rússia a fazer a ocupação da Crimeia e a guerra no Donbás, e depois a falta de garantias de segurança permitiram a Rússia lançar a invasão de larga escala. E, de novo, esse que é o problema. Se tiver a paz agora, a Rússia não vai desistir dessa história. Ela vai acumular, pode ser até que ela não ataque durante o governo Trump, pode ser que faça isso realmente durante o governo Trump, não ataque. No próximo governo, vai atacar. A Ucrânia continua existindo no próximo governo americano, não vai acabar no governo Trump. Então não adianta esse acordo de paz do Trump. Esse acordo não vale bolotas. O fato do Trump estar justamente anulando os acordos anteriores assinados pelos Estados Unidos faz com que o acordo dele valha bolota no final das contas, né? Enfim, o Zelensky fala que continua o trabalho com os parceiros europeus e a conversa diplomática e vai continuar nesse sentido, né? A União Europeia anunciou hoje o programa Rearme Europe, ou seja, Rearme a Europa, né? Através do qual serão injetados 800 bilhões de euros em programas visando modernização das Forças Armadas e produção de armas e munições. É lógico, isso daqui a gente não está falando de dinheiro para a Ucrânia, é dinheiro para a Europa, mas certamente muito disso daí vai acabar ajudando a Ucrânia, até porque nenhum país no mundo neste momento tem mais conhecimento de como lutar numa guerra do que a Ucrânia, né? Todos os países da Europa têm como se beneficiar do conhecimento do que a Ucrânia tem nesse momento. E, de novo, principalmente por aquilo que eu falo para vocês, a informação descentralizada e distribuída mudou a sociedade, mudou os governos, mudou até a guerra. A Ucrânia, em outra época, se fosse, sei lá, 1800 e alguma coisa, não, se fosse 1900 e alguma coisa, não conseguiria segurar um adversário tão grande quanto os russos, né?
O que eles conseguem é exatamente graças a essa descentralização. Eles usaram muito bem isso. Toda a parte de produção de drones é descentralizada, são milhares de oficinas trabalhando lá na Ucrânia para produzir drones de diversos tipos. Isso contrastando com os russos, que fazem produção em massa da era industrial, ainda estão em 1800 e alguma coisa, né? Não, porque os Shahed, você vê lá 100, 200 Shahed todos os dias e coisa e tal, mas é o mesmo drone, feito em massa, feito em linha, né? Linha de montagem e coisa e tal. Lamento muito informar, a informação descentralizada muda essa lógica. O ganho de escala que você tem passa a não ser tão significativo. Enfim, a Europa tem muito a aprender com a Ucrânia. A Europa decidindo investir em segurança, a Ucrânia tem tudo a ganhar com isso, né? Sem contar as iniciativas de segurança dentro da própria Ucrânia, né? A empresa turca Baykar, que faz o Bayraktar, está investindo em uma linha de produção lá na Ucrânia. Aqui também a Rheinmetall, que é uma empresa alemã bélica, está querendo aproveitar ainda mais agora. Por quê? Porque agora, automaticamente, as armas americanas, simplesmente, quem é que vai comprar arma americana agora? Quem é que vai ter confiança de comprar arma americana com esse tipo de situação que o Trump, do nada, assim, de novo, se você tem um país que se volta contra os Estados Unidos, que briga contra os Estados Unidos, é compreensível que os Estados Unidos parem de fornecer armas para esse país. Todos os países têm acordos desse tipo. Eu tenho que autorizar você a usar minha arma. Eu te vendo minha arma, mas se for uma guerra que for contra mim ou contra os meus interesses, eu não vou deixar você usar minha arma. Isso existe em todo o material bélico no mundo. Só que o caso aqui é que a Ucrânia jamais se virou contra os Estados Unidos. Ao contrário, sempre foi um país, um aliado dos Estados Unidos, né? E, no entanto, está sofrendo essa sanção totalmente absurda neste momento. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu estou para dizer para vocês que a indústria bélica americana vai sofrer bastante, né? Isso com todo o resto dos Estados Unidos também, uma vez que essas tarifas também do Trump é coisa de sossa pra cacete, esse negócio de tarifa do Trump. Tô falando para você, o Trump tá dando uma de sossa, tá pior do que o Lula. Bom, a Ucrânia conseguiu também, agora a Ucrânia está com 2 satélites próprios para fazer inteligência. Lembra que uma das preocupações dos ucranianos é justamente que a Ucrânia recebe muitas informações de inteligência americanas. Por enquanto, isso não foi cortado ainda. As armas também não tem confirmação de que foram cortadas ainda, mas tem a declaração de que serão cortadas. A inteligência, em princípio, continua. De qualquer forma, os ucranianos estão falando que já tem uma série de cooperações para obter informações de inteligência por conta própria através da rede de satélite ISAI. No final das contas, esse amor homossexual do Trump pelo Putin pode acabar prejudicando os americanos muito, né? E pode tornar totalmente fútil o pouco de esperança que a gente tem aqui no Brasil de resolver o problema do Alexandre de Moraes, dessa ditadura da toga nossa atual. Vamos torcer para o Trump mudar de ideia e conseguir perceber a verdade rápido, né? Mas eu tô achando que não. Eu tô achando que o Trump realmente é um cara do mal. É o cara errado para os Estados Unidos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.